Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia lá em Mateus 24. Versículo 35. Mateus 24, versículo 35. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé. Repete comigo: como aconteceu nos dias de Noé. Mais uma vez: como aconteceu nos dias de Noé. Assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, diga vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que horas viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Se você nunca passou uma virada de ano conosco, porque nós fazemos algo maravilhoso todos os anos aqui na igreja, a gente reúne, faz o culto da virada, dá a primícia do ano para Deus, e depois nós celebramos, nós temos uma festa, e nós nos organizamos para tudo isso acontecer aqui. Porém, devido a toda essa situação da pandemia, a gente perseverou em fé até os 45 do segundo tempo. Quando realmente a gente entendeu, não teremos condição de estarmos como gostaríamos, em família, e nos alegrar na presença de Deus aqui. Só que Deus, Ele sempre dá o tema, né? A gente já fez a festa, Jesus trouxe cor para a minha vida. Vamos lembrando os temas aí? Brilhou na escuridão. Como? Heaven's Party. Então, mas sempre tem a ver com algo que Deus vai fazer conosco naquele ano. E Ele falou para mim, quando eu perguntava para Deus: Deus, o que vem para nós? Ele falou: você vai fazer a festa e o tema é como nos dias de Noé. A gente chamou, né? Days of Noah, né? Dias de Noé. E, gente, foi muito precioso, mas todo o tempo que nós estávamos lá no retiro, Deus me falou: você não vai liberar a palavra do ano novo aqui. Eu quero que os meus filhos e minhas filhas se alegrem. Então foi um tempo onde Deus tirou de nós o relógio. A gente não tinha nada marcado, a gente não tinha nada agendado. O nosso único compromisso era estar em família com Deus. Então a gente acordava, ia bater papo até 6 da manhã, ia jogar perfil, não é não, Saul? Cadê o Saul? Ia jogar perfil. Cadê a Ivy? A Ivy veio? Não foi? A gente se divertiu e fez mímica e dançou dança da cadeira. A Camila tomou vários chão. Cadê a Camilão? Deus nos deu um tempo para nos alegrar na presença dEle. Dá glória a Deus. E no Réveillon, Deus me falou: filha, eu tenho uma palavra para a igreja, mas você vai liberar no domingo, com todos eles reunidos. Porque na verdade,
Se você não sabe o que Deus espera de você para esse ano, eu quero te convidar a assistir no YouTube a pregação do Rosh Hashanah 5.781. Você vai lá no perfil Vanessa Obermüller e assiste, porque Deus já liberou essa palavra. A gente vira o ano com o calendário judaico. Então, em outubro, setembro, finalzinho, na festa de... ali quando a gente vem comemorando tabernáculos, Yom Kippur, a gente comemora o Rosh Hashanah e vira o ano. Então, a palavra profética, eu nunca libero ela só em janeiro. Eu já liberei ela em outubro. Então, a gente já está nesse tempo novo. Dá glória a Deus. Mas Deus tinha dito que seria um tempo difícil. Amém? Só que aqui ele especificou algo a respeito dessa nova temporada de 2021. E ele começou a falar para mim, filha, como nos dias de Noé. E é sobre isso que eu quero pregar. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por mais esse ano. Quero te louvar, Senhor Deus, por estarmos aqui. Pelos teus milagres, pelas tuas bênçãos. Quantos de nós, Senhor, sobreviveram ao Covid? Quantos de nós, Deus Pai, viram a tua bondade? Nada nos faltou nesse tempo. O Senhor verdadeiramente cuidou de cada uma das nossas necessidades. Nós viemos aqui hoje, Senhor, para te cultuar, para te celebrar, para nos alinharmos, Senhor, para essa nova estação. Por isso, Pai, eu quero entregar cada um dos teus filhos e filhas que deixaram suas casas, suas cidades, para estarem aqui conosco nessa noite. Que essa palavra venha alinhar-nos ao teu propósito, venha alinhar-nos ao teu Kairos, que o nosso Cronos nessa noite se alinhe à tua boa, perfeita e agradável vontade. Toma a minha vida, Senhor. Eu oro por cada mente, por cada pensamento, para que o Senhor, Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa semente que vai ser lançada, ela penetre o profundo no nosso coração e ali a boa semente dê fruto. É assim que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Quando nós lemos, e eu pedi para que você repetisse, né? Fala assim, porque como aconteceu nos dias de Noé. A Bíblia não fala aqui, não que será como os dias de Noé, mas assim como nos dias de Noé. Isso acontecerá numa escala maior. Nós sabemos que os dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, esses eventos acontecerão numa escala maior. E aí, eu acabei de ler para você que as pessoas da época de Noé, e Jesus fala que como foi, as pessoas vão estar bebendo, comendo, elas vão estar casando, vão estar se dando ao casamento. E nenhuma dessas coisas são erradas. Elas são coisas naturais. Ele não avisa sobre coisas que estão erradas. Pare para pensar comigo. O Senhor Jesus não está nos alertando sobre as coisas que estão erradas. Ele está dizendo sobre coisas que não é pecado casar. É pecado casar? Não. É pecado comer? Não. É pecado beber? Não. Vocês estão comigo? Nenhuma dessas coisas são erradas. Ele não está alertando sobre coisas que estão erradas. Ele não alerta sobre pecados, mas coisas naturais que nos últimos dias, mais especificamente, o seu povo, os cristãos, vão estar obcecados por elas. O foco das pessoas vai estar voltado para essas coisas. Pedro, nas suas cartas, ele trata 3 vezes de Noé como uma sombra do que acontecerá nos últimos dias. Quando você lê as epístolas de Pedro, você vai ver que por 3 vezes ele menciona Noé como uma sombra de um tempo próximo à vinda do Messias, de Cristo Jesus, da volta de Jesus. E o perigo dos últimos dias é cristãos obcecados por coisas temporais. Cristãos obcecados por coisas naturais. Uma coisa que eu tenho observado e lutado na minha própria vida é quando trabalhar para a obra do Senhor se torna mais importante do que o Senhor da obra. Quantas vezes a gente fica tão envolvido em trabalhar na obra do Senhor que a gente perde o ponto
ponto de que de que nós temos que ter um relacionamento com o Senhor da obra. Isso é o mais importante, inegociável. Quantos impérios têm sido construídos em nome de Deus? Se Deus te manda construir um prédio gigantesco, construa um prédio gigantesco. Se Deus te manda fazer algo incrível, faça algo incrível. Mas será que tudo que nós temos visto sendo levantado, erguido, realmente é para Deus? Ou são impérios para homens? Jesus deseja qualidade e não quantidade. E então o que nós, temos que perceber, Jesus está em busca da qualidade daquilo que ele vem buscar. E Jesus também, ele tem um padrão que ele não baixa. É como se você tivesse que imaginar, para mim poder entrar eu vou ter que passar por debaixo daqui, já foi mais fácil, eu confesso. Se eu não consigo, não é por minha causa que Jesus vai baixar o padrão para que eu me sinta mais confortável. O padrão é esse. Foi estabelecido. E nós, infelizmente, nós vamos criando teorias nas nossas cabeças, nas nossas realidades, de que nós vamos encontrar um caminho no meio. Porque tem o caminho, a porta larga, e tem a porta estreita. Mas infelizmente, quantas pessoas dentro do Evangelho acreditam que existe a porta do meio? Aquela que você vai passar de ladinho. Mas não existe porta do meio. Existe um padrão e Jesus nunca baixa o padrão. A forma de você viver nesse padrão é vivendo na graça de Deus. Porque é a graça que vai te capacitar, te habilitar para poder viver o Evangelho. Quantos creem? E então, veja que ao chamar Pedro, Jesus diz lá em Mateus 4:18. Então disse-lhe Jesus, 19. Não, vamos ler o 18. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Jesus fala, vinde após mim e vos farei pescadores de homem. E eles imediatamente seguiram Jesus. Eles já pescavam. Pescar era algo que eles sabiam fazer. Não era novidade alguma. Mas Cristo, quando Cristo os chamou, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles poderiam dizer assim, nós vamos permanecer então aqui sendo pescadores, vamos pescar homens, né? Mas a gente vai ficar aqui, não. Eles abriram mão imediatamente de tudo e seguiram Jesus. Eles foram atrás de Jesus. Eles acompanharam Jesus. Porque o ministério é sempre sobre seguir Jesus. O ministério, ele tem que sempre te levar a seguir Jesus. Agora, veja as coisas que nós temos aqui, na terra, no natural. Não são a razão pela qual estamos aqui. Vou dizer de novo. As coisas que temos aqui não são a razão pela qual estamos aqui. Você não está aqui por causa de uma casa. Você não está aqui por causa de um casamento. Você não está aqui por causa de um carro importado, um celular de última geração. As coisas que nós temos aqui não são a razão pela qual estamos aqui. Casar, carreira, negócios, ministérios não são errados. E de certa forma são certos e necessários. Contanto que Deus esteja sempre em primeiro lugar. Você precisa ter o foco certo. Porque uma vez que você perde, as coisas boas passam a te distrair. Vou dizer de novo. Casar não é errado. Ministério não é errado, carreira não é errado, negócios não são errados.
são de certa forma até corretos e certos, nenhum problema nisso. Mas quando isso passa a ocupar o primeiro lugar, as coisas boas te distraem. Você tem que ter o foco em Deus. 1 Pedro 3:20. Os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. 8 pessoas, porque Jesus não tá preocupado com quantidade, mas com qualidade. 8 pessoas foram salvas. Deus esperou pacientemente a construção da arca para que 8 pessoas fossem salvas. Agora eu pergunto para a igreja: Noé teria quantos seguidores no Instagram hoje? O Noé dos dias atuais teria quantos seguidores no Instagram hoje? Porque foram apenas 8 pessoas com ele. Vamos lembrar, era a própria família. Nenhum vizinho foi, nenhum colega de trabalho foi, nenhum amigo, nenhum vizinho, ninguém foi, só a própria família. E então a arca me lembra que Deus, que Jesus, Ele está nos negócios de família. Deus está nos negócios de família. Sabe, recentemente a Argentina aprovou tudo para o aborto. E a gente esquece que Jesus já foi um bebê. Jesus já foi um bebê. Porque bebês têm sua importância, amém? Tem seu valor. E o espírito do mundo qual é? Do anticristo. Toda vez que ele imaginava que era o tempo do Messias vir, Herodes se levantava para matar todos os bebês. Gênesis 6:5 fala para nós como era o coração das pessoas no tempo de Noé. Como essas pessoas eram, como essas pessoas estavam. Diz assim: contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado o ser humano sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, os pequenos, as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Contudo, diga, contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça. É a primeira vez que a palavra graça é mencionada no Antigo Testamento. Porque a graça é Jesus. E a sua misericórdia. Isso é algo que vemos no coração dessa geração. Seus pensamentos, suas ideias são constantemente más, inclinadas ao mal. Eu acho incrível como as pessoas não podem ver um ato verdadeiro de generosidade e ver Deus naquilo. O ser humano tem que pegar algo e falar: não, isso é armação, isso é combinado, isso não vem de Deus, isso não tá, porque as pessoas não conseguem mais enxergar generosidade e bondade no outro. Mas isso é sempre um problema interno. Os outros é que não são generosos. Você já viu que as pessoas odeiam aquilo que elas são incapazes de fazer? Elas são incapazes. Então, já que eu nunca teria uma atitude dessa, eu tenho que, como se fala? Denigrir o que o outro está fazendo. Não era assim que os fariseus faziam?
como eles eram incapazes de se darem como Jesus se dava e amar as pessoas como Jesus amava, ele tinha que sempre denegrir, dizer que era mentira, que era por Beelzebu, que era armação, que aquilo não existia, que ele era um falso profeta. É ou não é, igreja? Esses são os dias de Noé. E então ele fala sobre todas essas coisas nessa geração. Nós vemos um mal crescente, nós vemos um batismo de sujeira vindo pelo ar sobre nós. Moralidade, decência estão despencando. Quase tudo é permitido nos dias de hoje. As pessoas não têm vergonha de mais nada. Tudo é relevante. E o que elas querem dizer com isso? Que nada é bom nem nada é ruim. Tudo é relevante. Depende se você gosta, se você concorda, se você ficar bem com isso, está tudo certo. É ou não é? A questão, porque para as pessoas tudo é relativo. Mas tudo é relativo, igreja? Não, porque a palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus não é relativa. Até que Deus aparece para Noé e lhe pede que construa uma arca. Ele pede que ele dedique a sua vida construindo uma arca. Você já parou para pensar que é a mesma coisa que o Senhor Jesus pede para nós? Gaste a sua vida construindo uma arca. Gaste a sua vida construindo uma arca. Deus é bom, mas Ele não tolera o pecado indevidamente. O pecado pode ir até certo ponto, até quando Deus olha e fala, chegou num ponto que eu não posso mais, permitir. Ele precisa ser julgado. E aí eu quero te ensinar algo que 1 Pedro fala, que Noé foi um pregador da justiça. Você sabia disso? Porque muitas pessoas pensam que tudo que Noé fez foi construir a arca. Mas eu preciso te lembrar algo, que enquanto ele construía a arca, ele pregava para aquelas pessoas. Ele estava construindo e ele estava pregando. Ele estava pregando para aquelas pessoas. 1 Pedro 3:20. Os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus aguardava a construção da arca. Nos dias de Noé. Na arca apenas algumas pessoas a saber. Não é esse versículo que eu quero não. É 2 Pedro 2:5. Esse aí eu acabei de ler para você. 2 Pedro 2:5 é a referência que eu quero te dar. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Está aqui, ó. E você precisa nessa noite entender o que é que Jesus está falando em Mateus 24, quando ele começa a falar quais serão os sinais que antecederão a sua vinda. Porque aqui há um homem construindo uma arca num lugar onde nunca choveu. Agora imagine sendo essa a sua missão. Construir algo para Deus num lugar onde nunca choveu. Uma arca enorme. Vamos lá, pense. Ele teve que dedicar quanto tempo? Muito trabalho, muito tempo, muita disciplina, muita perseverança. E Jesus diz que vai ser como nos dias de Noé. E eu me pergunto para você, o quanto você tem dedicado na construção daquilo que Deus confiou? Será que você tem trabalhado muito? Dedicado muito tempo? Perseverado? Tido disciplina? Ele está construindo, mas também está pregando. E essa estrutura enorme, com instruções divinas, e a pregação dele fala sobre juízo, fala sobre julgar o pecado, fala sobre arrependimento. Não me parece com o que tem sido pregado hoje.
Esse pregador da justiça estava pregando arrependimento. Que Deus julgaria o mundo, mas havia um lugar onde as pessoas estariam salvas, seguras. Para aqueles que ouvem a sua voz, há uma arca, há um lugar seguro. Mesmo que o mundo estivesse naquele momento experimentando o juízo, há um lugar de proteção sendo construído. O que eu aprendo com isso? Mesmo que no mundo as pessoas estejam experimentando o juízo, há um lugar seguro, há um lugar de proteção, está sendo construído. Mas você precisa entender que Noé estava envolvido na construção e você também precisa estar. Você também precisa estar. Eu consigo imaginar na minha mente as pessoas olhando para aquela estrutura enorme. E no meu coração eu tenho a sensação de que algumas delas sabiam que era verdade, Rafael, que ele estava falando. Eu tenho no meu coração, sabe, Ana, que algumas pessoas que estavam vendo Noé ali, sabiam no fundo do coração delas que era verdade o que ele estava dizendo. Como quantas pessoas que estão sentadas aqui essa noite sabem no fundo do seu coração, é verdade, eu sei que é verdade isso que ela está falando. Eles sabiam. E eu imagino que muitos se aproximavam e pensavam: eu não acredito que Noé seja um cara tão estúpido, um idiota, para gastar a vida inteira construindo esse negócio. Não é possível. Não é possível que, vamos lá, o Valdir, que andava comigo, ficou tão tapado que agora só quer saber de construir a arca dele com a família. Não é possível, tem que ter alguma coisa de real nisso daí. Ele é um cara inteligente, não é capaz que sofreu uma lavagem cerebral. Ele tem que estar dizendo a verdade. Porque ele acredita que foi enviado por Deus. E eu sinto que ele diz a verdade. Mas as pessoas riem dele. As pessoas zombam dele. Ele é piada para todo mundo lá em Ilhabela. E se eu me juntar a ele, as pessoas vão rir de mim também. Se eu me juntar a ele, as pessoas vão zombar de mim também. E eu não gosto disso. Provérbios 29 e 25. Coloca para mim aqui no telão, por favor. Provérbios 29, versículo 25. O medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Gente que tem medo do que os outros pensam, de ter medo, né, de N situações, sempre está em cilada. Sempre está ensilado. O medo humano vai alejar os que confiam no Senhor. O medo da zombaria, o medo da ridicularização, das pessoas zombando, rindo de você. A maior parte das pessoas ali sabiam, mas não conseguiam dar esse passo. Sabe, a gente vê isso na palavra, quando o apóstolo Paulo está falando com os reis. Depois você lê isso, está lá em Atos 26, 28. O rei Agripa fala: acaso você acha que em tão pouco tempo eu posso me tornar um cristão? Você vai conseguir pregar para mim? Eu vou aceitar Jesus? Só que ali tinha Freno, como que era? Fresno, né? Estava ali junto. E ele ficou com medo de ser chacota, da zombaria. Paulo diz, está ali. Talvez aqueles homens que viam Noé pensassem: eu não quero que ninguém zombe da minha família, da minha cara, que ninguém ria de mim, até que comece a chover, porque assim que começar a chover eu corro para lá. Você pensa que não deve ter tido quem pensou assim? Eu não vou agora, porque se eu for agora vão rir de mim. Eu acho que o que ele está falando é sério, mas na hora que começar a chover eu corro. Quanta gente não fala isso? Eu estive conversando com uma pessoa que já andou comigo, e ele ficava do lado. Eu dando estudo de teologia, eu lembro desse cara sentado aqui, anotando tudo que eu falava. Eu encontrei com ele esses dias e eu falei: meu, você não sente falta?
Ele falou, eu sinto, eu sei que eu tenho que voltar, eu preciso voltar, mas não agora. Quando der, eu corro. Quando der, eu volto correndo. Quantas pessoas falam, Jesus não me chamou ainda? Não, porque você só ouve demônio, só pode ser, porque Jesus está chamando faz tempo, filho. Tem gente que fala, Jesus não me chamou ainda. Quem já ouviu isso? Não é o tempo, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Essa é a número 1, que vai estar na placa do inferno. A todos que Deus conhece o seu coração, por favor, se dirigir a saguão de entrada. Vai estar os capeta lá acima, assim, vocês todos que conhecem o coração, Deus conhece o coração, aqui, acompanhe. Porque é a frase número 1, Deus conhece meu coração. Sou eu em Deus de casa, eu oro, eu em Deus. Meu filho, se a gente que está na igreja não ora, você imagina você em Deus. Se nós que estamos na igreja, haja demônio para expulsar na hora que você quer ler a Bíblia, porque vem sono, vem distração, o celular brilha, apita, você descobre até que ele fala com você, a Siri fala. É ou não é? O vizinho pede açúcar, tudo acontece na hora que você fala, eu vou ler a Bíblia. E aí o cara que está desviado diz, não, eu tenho minha vida com Deus, eu estou lendo a palavra, meu filho. Se nós que estamos na igreja tem que ler 30 vezes para entender alguma coisa, você imagina não dando? Tá fácil para ninguém, não. Mas é o que as pessoas dizem. É o que as pessoas falam. E então, talvez aqueles homens que viam Noé pensassem, quando começar a chover, eu vou entrar. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Quantos de vocês, essa é a decisão que vocês precisam tomar? É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que Jesus está alertando. Quantos de vocês escutam e deixam para depois? Você sabe que, quando Deus me deu a direção de nós irmos para o retiro, eu fiquei tão decepcionada com pessoas que a gente investe tempo, derrama óleo na cabeça. E eu falei, Senhor, as pessoas não escutam. Não deram nem satisfação. E aí o Senhor me falou assim, o que eu falo para todas as igrejas em Apocalipse? Para as 7 igrejas, o que o Senhor Jesus diz para todas as 7 igrejas? Aquele que tem ouvidos, ele falou, filha, eles não estão ouvindo você, eles não me ouvem. Eu falei, pai, é um tempo tão precioso, porque Deus me falou, quem buscar em mim vai. E quantos testemunhos nós tivemos lá? De gente que buscou e Deus não fez? Fez. Deus fez. Mas eu falei, pai, não ouvem. Depois quer que a gente vai orar no seu trabalho? Não é porque é assim. Ah, mas eu vou abrir um negócio, você pode vir orar aqui? Não, porque quando eu dou uma direção, quando o teu pastor dá uma direção, vocês não estão nem aí. E aí o Senhor me falou, filha, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Porque o que ele diz? Aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Senhor Jesus quer dizer? Ele fala para todas as igrejas, se você escuta, retenha e aplique. Retenha e aplique. Aquilo que eu tenho ensinado, aquilo que eu tenho falado. Sabe, a gente lê muito rápido, mas vamos voltar um pouquinho na história de Noé? Noé estava pregando e as pessoas não ouviram. Elas não perceberam. Você leu isso? E então, não perceberam quando a chuva começou. Não perceberam. Nós estávamos tendo um tempo lá, e eu comecei, a gente estava no devocional, e a gente começou a compartilhar uns com os outros, dizendo assim, o que é que o Senhor Jesus diz a respeito de quando Ele dá uma direção? Aquele que não deixar pai, mãe, filho, papagaio, cachorro, por amor a mim, não é digno de mim. Você já leu a parábola do banquete nupcial? Pois um senhor resolveu dar uma festa, um banquete. E ele pede para chamar todo mundo que era daquela igreja.
E a palavra diz que um a um eles começaram a dar as suas justificativas. Eu tenho o meu negócio, eu tenho visita, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outro, eu tenho cachorro, eu tenho papagaio. E então ele falou: ah, é assim? Pois agora saiam nas ruas e convidem os mendigos, as prostitutas, aqueles que ninguém quer, estão famintos. E o que eu testemunhei domingo passado? Nós fomos comer, não tem como sentar, né? Porque tem um horário por causa da pandemia, fechou, você tem que pegar o prato e sentar na rua. E glória a Deus, sentamos na rua. Daqui a pouco passou um bêbado, 24 anos, alcoólatra, o menino. 24 anos. Com uma garrafa de velho barreiro. Eu comecei a evangelizar junto com outros irmãos, pregar. Daqui a pouco encostou o outro, desviado, sabia todos os hinos. Começamos a cantar os hinos, orar, chorar, se arrependeu. Primeiro aquela coisa, não, quando já fui na igreja, um dia eu volto. Daqui a pouco estava ali chorando que nem criança. Mas você sabe o que foi mais impressionante? De repente, havia uma outra pessoa caída de joelhos atrás, dizendo: orem por mim. A gente não tinha pregado, a gente não estava evangelizando, mas porque Deus estava ali, o cara caiu de joelhos e falou: por favor, ore por mim. E aí eu me pergunto, é por esses que a gente tem que começar a sair na rua, aqueles que realmente estão famintos. Porque todo esse povo deve ter dado justificativa. Você acha que as pessoas não viam Noé lá se matando? E de repente ficava até constrangida porque nunca iam dar uma forcinha, uma mãozinha para o cara e falar assim: Noé, cara, você sabe, né, meu, ó, tá todo mundo em casa, não posso ir. Pô, Noé, você sabe, né, meu, ó, o patrão vai me matar. Caio tá aí? O Caio não tinha condição nenhuma de ir. Ele falou: quando souberam que eu ia para o retiro, aí que me colocaram em todas as escalas. E foi. Na última hora, Deus honrou a palavra que a gente tinha liberado. Vum! E ele foi. O que eu quero te ensinar? A Bíblia está dizendo como eram nos dias de Noé. Existe uma passagem que diz que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Colocando a mão nos ouvidos, se voltarão para as fábulas. Fala para mim que Jesus é lindo e que Ele é amor. E Jesus é amor. Mas pecado exige arrependimento. Pecado exige transformação, mudança de vida. O pastor, o Subirá, como é o primeiro nome dele? Luciano Subirá, ele disse algo lindo sobre a graça. Ele falou: todo mundo usa a graça depois quando peca. Pecou, fala: não, mas estou na graça de Deus. E ele fala: sabe o que você não entendeu? É que a graça te capacita para não pecar. Para não pecar. Isso faz toda a diferença. Quantos de vocês escutam? Deixem tudo para trás. O apóstolo Kevin Liu deu uma palavra para nós como ministério. Se você não está gostando do que eu estou falando, então vai lá ouvir o apóstolo Kevin Liu, que ele disse assim: eu não entendo as pessoas fazendo chamada de altar, dizendo: venham e deixe tudo para Jesus. Porque, irmão, quando você deu a vida para Jesus, foi quando você disse para Ele: eu vou deixar tudo por você. Não tem mais. Cada culto que você vem, o pregador fala assim: meu, você esqueceu que você precisa deixar tudo por Jesus? Essa é a chamada de altar. Você abre mão de tudo por causa de Jesus. Tudo pelo reino. E aí, vocês dizem: eu sei. Estou sabendo. Mas não agora. Então, Mateus 24, versículo 38. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia que entrou na arca. E as pessoas nem notaram. Por que elas não notaram? Porque estavam distraídas. É pecado você ter um cachorro em casa? É pecado? É pecado você ter visita em casa? Não. É pecado você ter trabalho? Não. Mas os seus olhos têm que estar em Jesus, para você ouvir quando Ele está falando. Nenhuma dessas coisas eram erradas. Nenhuma delas eram. E as pessoas estavam distraídas quando Noé entrou na arca.
O conceito que perdemos aqui é: queremos aproveitar um pouco da vida, do que ela tem para oferecer. Essa é a verdade. As pessoas querem aproveitar a vida. Falam, não, mas eu sou muito novo. Mas eu sou só uma pré-adolescente. Tendo que ser diferente, mãe, de todo o resto. Eu sou só um adolescente. Para ter que abrir mão da minha adolescência, a melhor fase da minha vida, mãe. Eu já sou muito velho para fazer a diferença. E eu ainda estou solteira, pastora. Quantos e quantos e quantos queremos aproveitar um pouco da vida? Esse projeto é um pouco precipitado, eu ainda não estou pronto. Eu sei, pastor, eu sei, mas ainda não estou pronto. Não é assim, o pessoal fala, quando você fala, se batiza. É a outra. Não, mas eu ainda não estou pronto para me batizar, e vai estar quando? Batismo não é certificado de ser santo. Batismo é você se identificar com o que Cristo fez na cruz e dizer assim, agora eu vou caminhar no caminho que Ele abriu. E é um dia de cada vez. Se eu embarcar nesse projeto, não terei tempo para mim. Sabe, eu não estou pronto para o compromisso que isso acarreta. Pastora, são lugares que eu quero visitar. Comidas que eu quero comer. Coisas que eu quero comprar. Projetos que eu quero fazer. São títulos que eu ainda não conquistei. Posições que eu ainda não alcancei. Diplomas que eu preciso obter. Sabe, eu tenho uma agenda, eu tenho um planner. Eu tenho o meu programa diário. Se eu embarcar nesse projeto, não vou ter tempo para mim. Não me sinto pronto para isso. Talvez no futuro, quando eu tiver a idade da Neusitioca, eu me comprometa com Jesus. Talvez no futuro, quando eu já for que nem o pastor, a pastora, aí que eu vou dedicar minha vida a Jesus. Mas agora, pastora, agora, nessa fase, não estou disposto a pagar isso. É muito para mim. Noé, se eu embarcar nesse projeto, você já tem anos que está construindo isso. Como tem anos que você está construindo isso? Ó, você está pregando já. Você sabe quanto tempo levou para construir a arca? 1 século. Quanto tempo, igreja? Você imagina 100 anos, qual que era a pregação de Noé? Você acha que todo dia ele vinha com uma pregação nova? Era arrependei-vos que a chuva está vindo. Arrependei-vos que a chuva está vindo. Primeiro ano, acho que até deu medinho na galera, porque eles não tinham tanta tecnologia, então eles não enjoavam das coisas tão rápido como essa geração. Né? Porque essa geração, a gente já ouviu isso, hoje amanhã precisa de uma novidade. Vocês estão comigo? Então, acho que 1 ano eles escutaram e sentiram medinho. Deus está voltando, Jesus está vindo. Vai vir juízo. Mas você imagina no 37º ano? Os caras falaram assim, já tem 37 anos, vai dar tempo de eu casar, ter meus filhos, quando essa chuva vai vir? Se é que vai vir. Se é que vai vir. Porque quem aqui já tinha avô falando que Jesus está voltando? E aí a gente olha e fala, já passou 30 anos. Vou dar uma quebrada para aliviar para nós. 30 anos, eu estou aqui. Não é para esperar mais tempo. Noé, se essa chuva começar, nós vamos apertar a sua mão e reconhecer que você estava certo e nós errado. Você está pregando sobre julgamento, certo?
Quando esse julgamento vier a mim, eu irei e conte comigo. Você está pregando sobre julgamento, Noé? Então tá. Quando esse julgamento chegar na porta da minha casa, aí eu vou entender que Deus está me chamando. Porque eu já vi neguinho dizer isso. Está no pecado na igreja e fala, se Deus não falar de altar, mas é muito sem vergonha, né? Eu não me emendo. Se Deus quiser, vai falar do altar. Pessoa dessa é um órfão, só pode ser, não tem um pai. Porque um bom pai, você acha que ele quer expor você ao ridículo, assim na frente de todo mundo? Ele vai te dar chance de se arrepender. Mas era o que as pessoas falavam, se isso não bater na minha porta, eu não vou me consertar. E eles não notaram, quando Noé entrou na arca. E então, os animais que entraram eram macho e fêmea de tudo que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenou a Noé. E então, o Senhor fechou a porta por fora. O Senhor fechou a porta do lado de fora. Deus fechou a porta. Agora imagine que Noé começou a ouvir as vozes do lado de fora dizendo, me deixa entrar. E não é que Deus fosse injusto. O convite ficou ali por um século. Aquele convite ficou aberto por um século. Deus não estava sendo injusto quando a porta fechou. Por um século, aquele homem todos os dias trabalhou muito, dedicou muito, perseverou. Você acha que teve dias que não doía as costas? Você acha que tinha dias que não sangrava a mão? Você acha que não teve dias que os filhos falaram, pai, será que vai acontecer mesmo? Agora, quando a porta fechou do lado de fora, as pessoas estavam ali, me deixa entrar. O convite foi rejeitado, o convite foi adiado por tantas justificativas. E eu quero lembrar você, a maior parte delas eram corretas. Comer, beber, casar, trabalhar, estudar mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Inúmeras razões. A maior parte era boa. Minha mãe, meu pai, meu trabalho, minha escola, meu dinheiro. E agora do lado de dentro da arca, Noé ouvia esses apelos. Pessoas que riram, pararam de rir. Sabe aqueles que estavam fazendo piada? Acabou a graça. Os que zombavam, pararam de zombar. Os que te chamavam de crentinho, pararam de te ofender. Os que te chamavam de bitolado, ficaram mudos. E agora eles estavam desesperados. Pessoas que pensavam que essa vida tinha algo melhor para elas do que Deus podia dar. Pesado isso, né? Pessoas que pensavam que essa vida, adolescentes que pensavam que essa vida tinha algo melhor do que Deus poderia dar. Não tinham mais passinhos para fazer, não tinham mais roupinha curta para usar. Estavam desesperados. Crianças que não queriam mais brincar, estavam desesperadas. Pais de família que estavam desesperados, porque a porta tinha se fechado. Aqueles que tinham medo do que os outros iam dizer, perderam o medo. Que tinham medo do Covid, perderam o medo. Que tinham medo do desemprego, perderam o medo. Que tinham medo de ficar sozinho,
Perderam medo porque descobriram que Deus tinha algo melhor para dar. As coisas que você tem aqui, Luane, não é a razão pela qual você está aqui. Não se importavam mais com a opinião dos outros. Gente que fala, não, eu nunca vou pregar, eu nunca vou fazer nada, eu tenho tanta vergonha. De repente estava ali correndo, pulando, batendo, gritando, porque não estava mais nem aí, porque os outros pensavam. Quanto filho não se importou com o pai nessa hora? Só queria entrar ali. E quanto pai não se importou, só queria entrar. O convite tinha sido feito para todos. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Algumas não tinham óleo, e o óleo é o Espírito Santo, não tinham relacionamento com Cristo. Só tinham religião. Só tinham religião. Elas tinham a religião. Nós somos tudo crente. Mas só 5 tinham um relacionamento com Jesus. O resto só era crente. Que vai no culto, que sai do culto, mas que fala mal do irmão, que tudo vê defeito, que tudo reclama, que tudo critica, que tudo não sei o quê. Porque se andasse com Jesus, amaria mais, perdoaria mais, seria mais parecido com Ele. E aí o que acontece? O noivo vem, o noivo entra com 5. E 5 é o número da graça. A graça acabou, ele entra com a graça e fecha a porta. E aí o que acontece? Uma igreja, porque mulher na Bíblia é uma sombra, um antítipo da igreja, estavam tudo lá batendo. Abre a porta. E ele falou, não conheço vocês. Você é quem? O crentinho de domingo? Que dava a paz do Senhor, mas via pornografia em casa? Você é o crentinho de domingo? Que posta um monte de frases com versículos bíblicos, mas que fala mal dos moveres onde o meu Espírito Santo está? Eu não te conheço. Afastai-vos, porque eu não te conheço. Deus fechou a porta. E havia 3 características em Noé. Gênesis 6, 9. Qualquer musiquinha, as crianças sabem. Noé era justo, íntegro. E qual é a terceira qualidade de Noé? Vamos lá. Andava com Deus. Noé tinha relacionamento com Deus. Noé não era um religioso. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus, ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. As 5 tolas pedem para entrar e as 5 sábias dizem, não podemos mais sair. Parece o louvor que Deus me deu no retiro. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. As que estavam dentro não saem mais. E as que estavam do lado de fora não entram mais também. Pensem quantas igrejas vivem da hipergraça. Não, na hora que a gente chegar lá, Deus vai amor, vai abrir a porta. E quantas não vivem na lei, tentando o tempo todo, pelo próprio esforço, alcançar a Cristo. Quando só era você ter azeite extra. Porque o extra lembra para mim que um esforço a mais é necessário. Para de ser, como é? Gente que que faz só o que precisa. Palavra forte, né? Foi o Wilson que disse, medíocre. Porque Deus gosta daqueles que falam assim, é verdade, eu vou fazer um esforço a mais. Você acha quantos esforços a mais Jesus não fez carregando a sua cruz?
Porque não era dele, era nossa. Quantos esforços a mais? Porque a Bíblia diz que ele caiu uma hora. Ele caiu. E aí ele fez mais um esforço. Mais um esforço. Isso não é fórmula. Isso é um relacionamento. E aí olha que lindo que Deus me falou hoje de manhã. Que Jesus construiu com seu próprio corpo uma arca para estarmos seguros. Foi tudo sua vida sacrificada para construir a arca, nos convidando para a vida eterna. Eu não posso te dar uma fórmula para o céu, uma passagem. Eu não posso interceder por você, porque isso está além de mim. Você precisa fazer isso por você mesmo. Porque no dia que tudo desmoronar, não adianta você correr para essa igreja. A igreja não fará nada por você. No dia que tudo desmoronar, não adianta você vir bater aqui na porta da bola de neve, pensando que aqui você vai estar seguro. Esse lugar, as quatro paredes desse lugar não vão poder fazer nada por você. Porque é um relacionamento vivo, construído dia após dia, através de Jesus Cristo. O noivo veio, os que estavam prontos foram com ele para o casamento e a porta se fechou. Porque relacionamentos são arcas em construção. Vou repetir. Relacionamentos são arcas em construção. Cada um de nós tem que construir a sua arca com Cristo. É perigoso ouvir a pregação e não fazer algo com isso. É a pior decisão que você pode tomar, é você ficar vindo na igreja, ouvindo a palavra de Deus, sem a intenção real de mudar a sua vida. E eu falo isso com um coração amoroso. Firme, mas amoroso. Porque eu quero que você pense em Cristo vindo amanhã. E você estaria entre aqueles que ficaram do lado de fora do reino de Deus? Você sabe o que torna o inferno de fato um inferno? Sabe? Guarde isso no seu coração. O que torna o inferno de fato um inferno é a memória da minha voz pregando isso para você nessa noite. Porque quando você estiver no inferno, você vai ouvir a minha voz dizendo para você: arrependa-se. E é isso que vai tornar o inferno um inferno. É você ouvindo homens e mulheres de Deus que pregaram para você e você não se arrependeu. E você vai estar ali no inferno ouvindo palavras dizendo: se arrependa, volta, vem, caminha. E você escolheu as coisas dessa vida. É isso que torna o inferno, de fato, um inferno. Você vai escutar eu pregando para você hoje, te fazendo um convite para que você construa uma arca, para que você possa chegar com segurança ao reino de Deus através de Jesus Cristo. Mas por alguma razão você recusou o meu convite. E esta grande demonstração de amor, você vai trocar por uma risadinha, pelo medo, pela culpa do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar. Por medo de dizer para uma pessoa que você ama: espera, mas eu tenho coisas maiores para buscar agora. E quão triste será para mim ouvir a sua voz e você vai estar do lado de fora, tentando encontrar um caminho para o reino de Deus. Sabe, a gente está falando sobre eternidade. Está separado com Deus.
Eu estou falando sobre aquele dia, que triste vai ser. Eu escutar a voz de tantas pessoas que eu já vi sentadas aqui, gritando do lado de fora. Você consegue imaginar a dor de saber assim, eu preguei para todos vocês. Eu falei para todos vocês. Eu olhei nos olhos de vocês duas e disse, façam escolhas melhores. Faça 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 escolhas melhores. Nós choramos no retiro porque a gente sabia que talvez daqui para frente não teremos mais a oportunidade de estarmos reunidos como estávamos naquele final de semana. Com a liberdade que a gente ainda tinha ali. Sentar junto, abraçar, conversar. Imagina a dor de quantos homens e mulheres de Deus, do apóstolo Rina. Ver quantos jovens, quantas pessoas ele já pregou. E cada um foi buscar a sua própria necessidade. Sabe, eu pessoalmente nunca vi alguém se arrepender de entregar a sua vida a Cristo. Nunca eu vi alguém dizer assim, estou arrependido de ter entregado a minha vida a Jesus Cristo. Você sabe quem é que se arrepende? Quem entregou parte da vida, não tudo. Porque a outra parte, a carne grita. Porque quem entregou a vida inteira nunca se arrepende de ter entregado a vida para Jesus. Você já parou para pensar que cada chicotada que Jesus tomou era como a arca, a madeira sendo pregada? Que cada cuspe que ele tomou era como betume sendo passado? Porque ele é a arca, que nós todos somos salvos nele. Vocês estão me entendendo? Que assim como Noé machucou a madeira, talhou a madeira, moldou a madeira, formou a madeira, pregou a madeira, Cristo, a própria arca, foi por nós. Machucado, ferido, moldado, e ele estava se transformando numa grande arca que caberia a todos nós. Todos nós dentro dele. A palavra arca é tevá, e ela aparece só 2 vezes na Bíblia. A arca da aliança não é a mesma palavra. Aparece para Noé e aparece para Moisés. E Moisés era um bebezinho sendo salvo. Foi um parto que aconteceu ali, porque a arca era como um útero. E Moisés sendo tirado dali. E interessante, vocês sabem que eu gosto muito de medicina, né? De biologia, né? Você sabe que a célula, ela é uma arca. Porque a arca de Noé tinha 3 partes. A célula humana, ela também tem. Ela tem a membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E ela tem 8 estruturas dentro dela, assim como 8 pessoas dentro da arca. Complexo de Golgi, lisossomos, rizossomos, retículo endoplasmático, mitocôndria, tem mais, vou lembrar. É que eu gosto dessas coisas, né? Então Deus fala muito comigo. Centríolos, vacúolos e plastos. 8 estruturas fundamentais dentro da arca. Assim como Noé estava ali com os 8. Sabe, o ano de 2021, eu já preguei para vocês. Não vai ser um ano fácil. Ele é uma continuação de 2020. Só que as emoções vão ser maiores. 21, na Bíblia, eu li para você 2 Timóteo 3, que diz... Sabe, portanto, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, cruéis, caluniadores, irreconciliáveis. São listados 21 pecados. Deus vai tratar com o nosso pecado. Falei isso para vocês. Falei que o 81 no ano hebraico, ele é, o 80 fala da boca, é o ano de Pei.
Mas o 81 ele fala de Shin, que é o dente. Então a gente vê que Deus vai lidar com as coisas que nós falamos. Por isso, muito cuidado com o que você anda falando. Porque a Bíblia fala também, ai daquele que fala de ungido do Senhor. Deus vai pegar muito dente torto. Porque dente pode ser, o que dente pode ser? Extraído. O que mais que um dente pode ser? Restaurado, arrancado, trocado. Dente de leite por dente permanente. Fala de amadurecimento no meio da igreja, amém? Dente pode ser clareado, glória a Deus. Mas dente também pode ficar podre. Muito dente vai ser arrancado da boca. E muito dente Deus vai pegar com ferro, ó, e trazer para o lugar. Porque essa é a misericórdia de Deus. Mas eu quero te falar algo sobre o Aleph, que é um no alfabeto hebraico. Ele tem um braço, um Yod. E eu expliquei isso para vocês quando eu falei de Rosh Hashanah. É um ano que você vai ver a mão de Deus estendida, tirando você de muita enrascada. Mas você vai ter que estar assim, ó, com o Espírito Santo, porque o Yod, ele tem um Vav, que é uma mão. Então é como se fosse assim, vem aqui. Pega aqui. Essa é a figura, se você vê a letra, o pictograma da letra Aleph no hebraico. É a mão de Deus invadindo, mas você precisa segurar na mão dele. Também vai ser um ano onde Deus vai retribuir muita semente, rápido. Tudo que vocês semearam depois de Rosh Hashanah, o retorno vai ser rápido. Para o bom e para o mal. O que vocês semearam de bom, o retorno vai ser rápido. Mas o que semearam de mal também, o retorno também vai ser. Haverá dualidade, porque 2020 fala, né? 2020. E 21 é o 20, o Aleph é 1, mais 1, que vai ser a intervenção de Deus. Então o que nós vamos ver? O que vimos? Qual foi a primeira palavra que Deus deu para nós como igreja no ano de 2020? Com a pandemia? Não retenha. Ao mesmo tempo que a gente viu muita gente perdendo emprego, a gente viu muita gente começando negócio. Percebe? A gente vai ver isso em 2021, muito. O mesmo fogo que Deus vai mandar para juízo de uns, vai purificar outros. A mesma água que é para dilúvio para uns, vai purificar, vai limpar outros. Vocês estão entendendo? Isso são coisas que você pode se organizar. O sangue cobrirá a terra, mas o sangue de Jesus também cobrirá o seu povo. Quem permanecer verá o livramento da parte de Deus, porque os israelitas passaram pelas pragas, mas Deus os livrou, porque eles, né? Então, ande em pureza, porque uma outra coisa que Deus tem gritado aos meus ouvidos, a respeito de 2021, é a palavra que está em Apocalipse 22:11, que diz: quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo vai rolar na lama. O que Deus quer de nós? Quem está limpo, se limpa mais. Quanto mais você se alinhar, mais verá a distinção de Deus sobre a sua vida. Os justos serão justificados. Permaneça se arrependendo e se alinhando, e o povo de Deus vai ser muito abençoado. Se nós permanecermos nos alinhando com a vontade de Deus e nos arrependendo, o Senhor vai nos abençoar. E curiosamente, Deus falou algo comigo: guarde a sua alegria. Por quê? O Senhor vai abençoar muitas pessoas, enquanto outras vão experimentar um cenário muito diferente. Não é para você esfregar a sua vitória na cara do outro, mas não deixe que a luta do outro te impeça de celebrar o que Deus está fazendo na sua vida. Vocês me entenderam? Porque ao mesmo tempo que você vai estar sendo muito abençoado, Wilson, o teu vizinho não vai estar sendo. E aí talvez você fale assim: poxa, eu não vou celebrar o que Deus está fazendo. E Deus está dizendo: celebre sim. Não é esfregar na cara, mas se alegre no que eu estou fazendo na sua vida. E espere Deus se mover. Lembra o que eu disse sobre Gideão?
Tinha 20.000 exércitos. Deus diminuiu até que fosse 300 para que ninguém desse a glória que é de Deus para homens. Espere Deus se mover. Se arrependa, porque Deus vai lidar com os nossos pecados. Uma outra coisa que Deus me falou no domingo que eu tive aquela experiência é que a igreja, nós não vamos mais, essa estrutura, assim como nós temos visto, vai ter que mudar. Realmente é o tempo de estar do lado de fora. Exatamente porque o Covid vai impedir as reuniões do lado de dentro. Nós vamos ver, e é Deus nos empurrando para o lado de fora, para que nós possamos sair e pregar o evangelho nas ruas. Até porque Deus vai derramar uma fome sobre essa geração. E muitos de vocês, as pessoas vão dizer assim, mas eles não estão prontos, não fizeram curso de líderes, não fizeram isso, não fizeram aquilo. Mas vai haver algo dentro, e é da parte do Senhor dentro de vocês, para falar do amor dele, para pregar com ousadia, com intrepidez, confrontar pecados. O braço de Deus vai descer e reembolsar você. Tem uma passagem que diz assim, quem é o homem para que eu lhe restitua? Né? Para você não pensar que eu estou falando uma coisa que não tem na Bíblia. Então vamos lá, que tem que ter temor. O que eu estou dizendo, né? O Senhor diz que tudo aquilo que você faz, não há alguém que deixando tudo nessa vida por amor dele, não receba nessa vida ainda o dobro do que tem feito, amém? Eu estou dizendo que aquilo que você tem feito em Deus, Ele mesmo vai te retribuir. Você vai ver Deus reembolsando você. Consegue entender o que eu estou explicando? Posso ouvir um amém? Amém. Falsos profetas. Tenho pregado isso acho que desde os 3 anos que eu tenho falado muito a respeito disso. E de muita gente sendo ceifada. Vocês lembram disso? Se não me engano foi 2019 ou 2018 que eu falei a respeito disso. Porque a gente vai ver muita gente se convertendo para Jesus e sendo recolhida na sequência. Os últimos vão se converter, né? Aqueles que vão se converter por último vão para o céu primeiro. Muitos vão. Mas é Deus guardando a salvação dessas pessoas. Por causa do dia mau. Dos tempos difíceis. E a gente vai ver abalo sobre a terra, porque muitos falsos profetas vão se levantar para pregar no meio dessa situação de medo, como a gente tem visto. Deus é amor, o centro do evangelho é você, Deus rasgou o universo só por tua causa, e Deus te ama, você é importante, mas o centro do universo, ele é cristocêntrico, ele não é você. O evangelho é cristocêntrico, o centro do evangelho é Jesus. Deus não adora homem, Deus adora Deus. A única coisa que Deus está procurando é Jesus em você. Guarde isso, Deus não adora homem nenhum, Deus adora Deus. Tudo que Deus quer ver em você é Jesus. E temor, porque Deus vai restaurar o temor. No culto aqui com a Rebeca, havia um temor de Deus sobre esse altar que eu quase não conseguia subir para pregar. E Deus me falou, eu vou restaurar o temor. Eu vou restaurar o temor. A luta que você destravou em 2019 permanecerá provavelmente até 2021. Como Josué, nós vamos de batalha para batalha. Mas expulse os gigantes da sua terra. Porque o livro de Juízes é o povo caindo e se levantando, caindo e se levantando, caindo e se levantando. Deus tratava com misericórdia, eles se voltavam para Deus. Morria o líder, todo mundo pecava de novo. Porque eles falharam e expulsaram os gigantes da sua terra. A gente que fala assim, não, eu já sou liberto, mas tem aquele pecadinho que você guarda. Deixa o gigante lá que você vai ver o tombo. Expulse o gigante da sua terra. E para finalizar, a gente vai ver uma influência muito grande de Leviatã. Muito grande. Leviatã é o principado que está sobre o Brasil. Se a gente está numa década da boca, da palavra, porque no alfabeto hebraico, né, não é o ano 21, é 5.781. Então eles estão no ano de 81. O 80 fala da boca. E o 1 Aleph é Deus.
Leviatã vai fazer as pessoas pecarem com a boca até dizer chega. Quanto mais você aprender a ficar de boca fechada, você vai se ver esse ano em menos confusão. Gente que gosta de reunir fofoqueiro, fazer fofoca, falar, comentar, ir para o Instagram lavar a alma, vai se ver em apuros. E Deus vai deixar. Porque o Aleph, ele é uma letra silenciosa. É Deus falando no seu lugar. Sabe aquela coisa, o justo não se justifica. Quem vai justificar é Deus. Então, Leviatã, ele não pode operar a menos que você dê a ele palavras. E Leviatã vai nos incitar a falar coisas na hora errada. Muita gente que fala demais vai ficar em confusão. Como que eu, pastor, evito esse julgamento que vai vir contra mim? 2 Crônicas 7,14. Quem sabe de cor? Se o meu povo... Quem é o povo? Diga eu. Que se chama pelo meu nome. Né? É um povo que se chama pelo nome. Põe aí para mim, fazendo um favor. Se humilhar. Por quê? Há 3 coisas que Deus odeia. Vou te falar. Primeira, a concupiscência da carne. Fala da carne. A concupiscência dos olhos. Os olhos são a janela da... E a soberba da vida. Fala do espírito. 3 áreas que você cai. Concupiscência da carne. Na alma, concupiscência dos olhos. E no espírito, a soberba da vida. O orgulho, ele afeta você no espírito. Guarda isso. Tem gente que fala assim, eu não sou orgulhoso. E é orgulhoso. O orgulho, ele afeta você no espírito. O que fez Lúcifer cair do céu? O céu é um lugar espiritual ou natural? O orgulho é sério? É muito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Qual é a ferramenta que nós vamos ter? Orar. Qual é a ferramenta? Orar. É fofocar a igreja? É ficar falando mal dos outros? Não, porque crente não deveria fazer isso com a boca. Para começar, orar. Buscar a minha face. O que Deus quer ver você aqui no domingo? É olhando para a roupa do irmão? É se distraindo com as luzinhas? É buscar a face. Se afastar dos maus caminhos. Pecado é pecado. Começa a lidar com o teu pecado na raiz. Para de achar assim, eu posso ver um Netflix com umas cenas de sexo. Eu posso ver não sei o quê. Quem está limpo? Quem está limpo? Quem está limpo? Se limpe mais. É aquilo que eu já preguei para você há uns 3 anos. Renuncia até o que é. Renuncia até o que é certo. Volta um pouco. Orar. Buscar a minha face. Se afastar dos seus caminhos. Agora vai. Dos céus o ouvirei. Então, primeiro, olha qual é a condição para perdão. O Senhor começa dizendo perdão. Ele começa a dizer: se você, que se chama pelo meu nome, lidar com o seu orgulho, orar, buscar a minha face, se afastar do mau caminho, porque quem não se afasta do caminho não pode fazer aquilo que Jesus dizia: vai, não peques. Fica voltando todo o tempo, fala assim: não, mas Deus me ama, não desiste de mim. Isso é hipergraça. Já está no inferno e nem sabe. Vai morrer dizendo: não, Deus não desiste de mim. Não é porque você não está morto que quer dizer que Deus está agradado com você. Só foi na testa, né? Estou que nem o profeta Amaro. Perdoarei os seus pecados e seus erros e curarei a sua terra. Lembra que você é pó da terra. Quem precisa de cura? Como foi nos dias de Noé. Não, põe uma música mais tensa. Que é para eles entenderem que eu estou pregando Apocalipse para eles. E um alerta. Eu percebi nesses dias o inimigo tentando tirar vantagem de coisas ruins.
E eu quero que você guarde muito bem isso que eu vou te dizer. Ele vai jogar sal na ferida. Sabe quando uma coisa dá errado, acontece uma coisa que te entristece? Você vai ver imediatamente ele potencializando a situação. Para que você realmente abandone, vire as costas, peque com a sua boca. Então preste atenção. Você vai perceber o inimigo tentando jogar sal na ferida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não dá mais para ficar brincando de ser crente. Se você pensa que vindo só no domingo você está legal, que você vai resistir, não vai não. Porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Se o teu espírito não tiver pleno, cheio, plenitude de Deus, você não vai resistir, você vai sucumbir. Como já tem sucumbido. Sabe, quando Deus falou para a gente não reter, qual é o maior, a coisa que mais as pessoas se sentem seguras? Quando elas têm? Então vamos pensar, quanto mais as pessoas estiverem debaixo de medo, de morrer, ficar doente, pegar coronavírus, mais elas vão reter o seu. E o que foi que Deus me falou, que eu compartilhei com vocês? Se Deus pode ter o seu dinheiro, Ele tem o seu coração. Por isso que você vai demonstrar para Deus aonde está a sua segurança com o seu bolso. As coisas que você tem aqui não são a razão pela qual você está aqui. Nós somos cidadãos dos céus, amém? Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Durante toda a adoração, eu tenho certeza que você sentiu a presença tangível de Deus nesse lugar. Teve uma hora que eu virei para o pastor e falei assim: eu não consigo interromper por causa do horário, que eu sabia que a gente tinha que parar o louvor. Eu falei por causa do temor, eu tenho medo que Deus me fulmine. Porque Ele está fazendo algo e a gente vai pegar o microfone para ficar dentro da agenda. Deixa o Espírito Santo agora falar com você. Porque uma vez que você tem escutado essa palavra, uma vez que você tem escutado tudo o que eu te disse, você se tornou indesculpável para Deus. E não me importa se você tem 10 anos de igreja, 50 anos de igreja, se você é o Matusalém da Bíblia aqui, se você se converteu ontem, se você já aceitou Jesus, talvez hoje você precisa tomar a decisão consciente de dizer assim: não dá mais, eu preciso construir a arca, eu preciso construir a arca, eu preciso construir esse relacionamento com Deus que vai me manter seguro, porque a única coisa que vai te manter seguro é estar no centro da vontade de Deus, é ter relacionamento com Deus. Ninguém imaginou que choveria, ninguém imaginou que choveria, ninguém imaginou que choveria, até que o céu fechou. Ninguém imaginou que choveria, ninguém imaginou que choveria, ninguém imaginou que choveria. Até que o céu fechou, ninguém imaginou que choveria, ninguém imaginou que choveria, ninguém imaginou que choveria. Até que o céu fechou, ninguém imaginou que choveria,
ninguém imaginou que choveria. Ninguém imaginou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Até que o céu fechou. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. A chuva caiu, a porta trancou, a arca subiu, seu povo livrou. Jesus, descanso de Deus. A chuva caiu, a porta trancou, a arca subiu, seu povo livrou. Jesus, descanso de Deus. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Até que o céu fechou. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Se você nunca viu como para ouvir o som, se você nunca viu chover, como ouvir o som. Se você nunca viu chover, como ouvir o som. Se você nunca viu chover, como ouvir o som. Se você nunca viu chover, como ouvir o som. Se você nunca viu chover, como ouvir o som. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Até que o céu fechou. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Até que Deus a porta trancou. Quem tá dentro não entra, quem tá fora não entra. Quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra. Quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra. Quem tá dentro não sai, não sai. Quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra. Quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra. Quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra, não sai. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Até que o céu fechou. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Formoso Ele é, aquele que vem em nome do Senhor. Tua voz ecoa com som de trovão.
O que estamos construindo, Jesus. O que estamos construindo, Jesus. Ungido de Deus que desceu entre nós, imagem daquele que o mundo criou. Tua glória preenche a terra e o céu. Ninguém acreditou que choveria. 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 Jesus está voltando. Tic-tac, 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 tic-tac. Jesus está voltando. Tic-tac, 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 tic-tac. A porta permanece aberta. O Espírito permanece chamando você. O Espírito permanece chamando você. Aonde você quer ficar? Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Como nos dias de Noé, trancados na minha presença, trancados na minha presença, trancados na minha presença. Trancados na minha presença, trancados na minha presença, trancados na minha presença. Aonde você quer estar? Trancados na minha presença, trancados na minha presença. Noé e sua família ficaram trancados na presença de Deus, enquanto todo mundo experimentava o juízo. Trancados na minha presença, eu quero estar trancado na sua presença. Eu quero estar trancado na sua presença. O único lugar seguro será você. Trancado na sua presença, declare: trancado na sua presença, trancado na sua presença. O único lugar seguro será você. Trancado na sua presença, trancado na sua presença, trancado na sua presença. Por quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Quem
fechar. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Se você nunca viu chover, como ouvirá o som da volta de Jesus? Se você nunca viu chover, como ouvirá o som dos passos do amado? Se você nunca viu chover, como ouvirá o som? Se você nunca viu chover, como ouvirá o som? Pai, em nome de Jesus, todos de olhos fechados. Se nessa noite você escutou essa palavra e você entende que assim como Noé, pregador da justiça, você sabe que o Senhor tem falado na sua vida, para que você comece a construir a arca, para que você trabalhe, para que você dedique, para que você sacrifique, para que você busque mais a Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei a sua prece, responderei e sararei a vossa terra. Eu quero te convidar a algo muito simples. Porque, parafraseando, literalmente estamos todos no mesmo barco. Destinado, na verdade, o mesmo barco chamado Titanic, destinado a naufragar. E Jesus tem uma arca para cada um de nós. E eu sei que todo mundo, como aqueles que estavam no Titanic, eles olhavam e parecia que era muito bonito. Você sabe que a música tocou enquanto as pessoas estavam morrendo. A música estava tocando, distraindo as pessoas da morte. Olha que curioso isso, né? As pessoas estavam morrendo e a música estava tocando lá. E eles estavam achando, não vamos morrer. Imagina, olha o tamanho desse negócio. Não tem como chover. E um barco que tinha condição de ter mantido todo mundo a salvo, não pôde salvar. Mas esse pode. Jesus, com a sua própria carne, construiu uma arca para que você entrasse. Não adianta vir bater na porta de igreja quando aquele dia chegar. Se esse é seu coração, todo mundo de olho fechado, você pode ser líder, você pode ser vice-querubim ungido da guarda. Porque eu sei que eu preciso dizer para Jesus, Jesus, eu quero construir essa arca de relacionamento. Me ajuda nessa temporada, naquilo que está por vir, Senhor, a não desviar os meus olhos do Senhor, a ter os meus ouvidos, atentos à Tua voz. Perdoa a dureza do meu coração. Perdoa todas as vezes que eu tapei os meus ouvidos. Eu quero que você erga as tuas duas mãos aos céus. Se renda para Jesus. Não a homem, se renda para Jesus. Sabe, porque a gente murmura muito. E se você murmurou muito esse ano, é teu tempo de levantar a mão e falar assim: Senhor, se ficar desse jeito, eu vou ficar do lado de fora. Se continuar desse jeito, eu vou ficar do lado de fora. E eu não vou te conduzir numa oração, não hoje. Nós vamos adorar a Deus, e você, como aquele momento da adoração, você vai falar com Jesus. Sabe por quê? Porque Ele quer ouvir a sua voz. É um relacionamento com Ele. Jesus já pagou todo o preço. Você não precisa de mais ninguém entre você e Ele. É você e Ele. É você e Ele. É você e Ele nessa hora. Oriandere malabas, turiandere malabas, andere malabas. No
no altar também, se você precisa disso, irmão, levanta as tuas mãos, cai de joelho, que a hora é agora. Responder a tua voz, Jesus. Eu quero responder a tua voz, Jesus. Ter meu nome no livro da vida. Único, suficiente, Senhor e Salvador. Único e suficiente, Senhor e Salvador. Te entrego minha vida. Minhas fraquezas também. Jesus, Filho de Deus, Cordeiro que tira o pecado do mundo, te recebo, te aceito, Jesus. Transporte-me para o reino da luz. Seu coração. A geração de Noé entristeceu a Deus. 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 Entristeceu o coração de Deus. Entristeceu o coração de Deus. Ao ponto que as águas do dilúvio foram as lágrimas de Deus chorando pela criação. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Uma geração não acreditou que feriria tanto o coração de Deus. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Ninguém acreditou que choveria. Se você nunca viu chover, como ouvirá o som? Se você nunca viu chover, como ouvirá o som?
Se você nunca viu chover, como ouvirá o som? Se você nunca viu chover, como ouvirá o som? Se você nunca viu chover, como ouvirá o som? Se você nunca viu chover, como ouvirá o som? E quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Não sai. E quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Da presença de Deus jamais. É onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Onde eu decido permanecer. Jesus, descanso em meio à guerra. Santo, 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 santo. Estenda a sua mão direita em direção ao altar. Santo, que o amor do Pai, a graça que nós só encontramos no Filho, as unções, as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre você. Como filha e serva do Deus Altíssimo, eu oro para que você saia daqui totalmente convencido e disposto a construir a arca, um relacionamento com Cristo Jesus. A entender que agora os dias realmente são maus. E a única maneira de você não se deixar, não ser a semente que vai ficar pelo caminho, é permanecer com os teus olhos fitos nele, sem distrações. Não deixe que o inimigo te distraia com pessoas, com ofensas, com imaturidade, com fofoca, com incredulidade, com zombaria, com risada. Porque aquela geração nem percebeu que Noé havia entrado na arca, quando já era tarde demais. Eu quero declarar em nome de Jesus, que você sai daqui hoje, desafiado a se manter focado, com os olhos fitos na pérola de maior valor, de inestimável valor. Entenda que a única forma de você manifestar que tem relacionamento com Jesus é amando as pessoas. Não existe você dizer que ama a Deus e não querer cuidar do próximo, servir o próximo, amar o próximo. É isso que faz com que você permaneça humilde. É ferro afiando ferro, amém? Que você saia daqui hoje renovado na tua entrega
para Jesus, no dia que você veio à frente do altar dizer assim: Jesus, minha vida é tua. Os céus não vão retê-lo para sempre. Assim como a noiva está se arrumando, a Denise compartilhou isso comigo e é verdade, o noivo também está se arrumando. Não somos apenas nós, igreja, que estamos nos arrumando. Não somos nós apenas que estamos nos arrumando. O noivo também já está se vestindo. O noivo também já está limpando o seu cavalo. O noivo também está arrumando a sua roupa. Está empunhando a sua espada. Os céus não vão retê-lo para sempre. E quando você ouvir o som, que você saiba que a chuva chegando. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho, as unções, as consolações do Espírito Santo esteja sobre você. Que você vá debaixo dessa nuvem. Deus abençoe. Que você tenha um 2021 posicionado em Cristo Jesus. Que você possa ver a mão de Deus em seu favor. Deus abençoe. Se você nunca viu chover, como ouvirá o som? Se você nunca viu chover, como ouvirá o som? Se você